Fala trader, aqui é Diógenes com mais um super vídeo a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou te falar porque não é tão importante você ficar decorando o nome de candle, nome de padrão de candle, ok? E qual é a minha abordagem nesse sentido, e é uma forma muito simplificada de ver o mercado e que pode te ajudar muito. Eu gosto muito de uma abordagem que seja simples, que seja direta e objetiva. É importante. Não faz muito tempo eu vi uma pessoa que tinha escrito na parede em 3 ou 4, 5 folhas de cartolina, essas folhas grandes, desenhado, né, e escrito na parede o nome de padrão de candle. Então o cara colocava lá pin-bar, martelo, martelo emitido, maruboso, enfim, um rolo, né? Harame, engolfo de alta, engolfo de baixa, mulher grávida, estrela cadente, estrela da manhã, 3 soldados e mais uma parafernália, um monte de coisa errada. Tudo em cima, para o cara lembrar e tal. Tá tudo bem. Se você gosta, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de organizar o seu local de trabalho nesse formato. Tá tudo bem, tá? Mas se você é como eu, que não gosta ou que não tem muito essa pegada para ficar decorando o nome, eu tenho uma certa dificuldade nisso, tá? Na verdade é que eu não vejo sentido. Mas se você for como eu, que não gosta muito aí de ficar memorizando um monte de nomes, eu vou te trazer uma abordagem muito mais simples que vai te ajudar. Esse vídeo vai ser bem direto, bem objetivo. Existem apenas 3 sentimentos dentro do mercado. Ó, 3. Tudo o que existe, todos os padrões que existem, eles se englobam dentro desses 3 sentimentos. Quais são esses 3 sentimentos? Nós temos o sentimento de altas, já deve estar adivinhando o próximo, é claro, o oposto, né? O sentimento de baixa ou queda. E temos o sentimento de indecisão. É importante entender esses 3 sentimentos. Todos os padrões de candle, todos os elementos da análise técnica podem ser englobados dentro desses 3 sentimentos. Na verdade, se fôssemos, e eu prefiro ver desse formato, tá? Se fôssemos ver, nós temos apenas 2 sentimentos. Porque esses 2 sentimentos aqui, eles são um só. Por que um só? Porque é uma categoria só. Se o mercado está subindo em um ativo, ele pode estar exatamente, ele vai estar caindo em um ativo se a gente inverter a nomenclatura dos ativos. Por exemplo, vamos lá, nós temos um par Euro-USD, ok? Euro-USD. Se o Euro-USD está subindo, né? Se está subindo o Euro-USD, se nós criarmos um ativo chamado USD-Euro, você pode ter certeza que ele vai estar caindo exatamente na mesma proporção, ou seja, é o mesmo ativo, só mudou a ordem dos negócios, né? Então, sentimento de alta e sentimento de baixa se englobam, eles entram dentro da mesma categoria, que eu chamo isso aqui de direção, ok? Ou seja, quando o mercado tem direção, seja de alta ou seja de queda. Se nós temos um sentimento de alta ou de queda, então nós temos, entre esses dois, nós temos uma única categoria. Então, agora para resumir, nós temos 2 sentimentos. Sentimento de direção, que é quando o mercado está se movimentando para algum lado, como era o caso aqui, né, a tendência de alta. Ou sentimento de indecisão, que é quando o mercado não está se movimentando, porque está esperando alguma notícia, está esperando alguma decisão macroeconômica, ou porque o mercado está lateralizado, está cansado, está se distribuindo, o que quer que seja. E todos os padrões de candle se encaixam dentro desses 2 sentimentos, que a gente pode desmembrar e falar eles em 3. Beleza? Quando você olhar para algum padrão de candle, você precisa imediatamente, para simplificar a coisa, imediatamente tentar incluir esse candle dentro de uma dessas categorias. Por exemplo, você vai concordar comigo que esse padrão de candle, deixa eu pegar uma setinha de verdade por aqui. Você vai concordar comigo que esse padrão de candle, ele é um sentimento de baixa ou um sentimento de direção. E dentro de uma situação de congestão ou de indecisão, que é a mesma coisa, tá? Mas nesse momento, esse padrão de candle, eu não estou falando de estrutura maior de mercado, ou seja, canais de alta e tudo mais, apenas de padrão de candle para que você não precise ficar decorando nome de candle.
Beleza? Não precisa ter uma cartolina com o nome de todos os candles aí. É desnecessário. Esse padrão de candle, ele está dentro do sentimento de baixa. O que mais que você precisa saber? E você precisa fazer uma comparação entre esse padrão, agora vamos tirar esse padrão, e os candles anteriores. Quando eu vejo que esse padrão ele engoliu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles anteriores, 8 candles anteriores, eu consigo ver que a força de venda que estava presente nesse candle era muito mais importante, muito mais relevante do que a força de alta que estava nos candles anteriores. Ah, Diógenes, então isso é um engolfo? Sim, mas o nome não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o sentimento dentro daquele candle que você encontra. E aqui vem o último elemento do que eu quero te mostrar, porque eu também não quero que esse vídeo fique tão longo, é a intensidade comparativa. Primeiro você analisa qual é o sentimento, se é um sentimento de baixa, se é um sentimento de alta, se é um sentimento de indecisão. Por exemplo, esse candle aqui era um sentimento de indecisão, ok? Então primeiro você compara isso, sentimento de alta, baixa ou indecisão, ou seja, sentimento de direção, que seria esses dois juntos, para cima ou para baixo, ou sentimento de indecisão, falta de direção. E a partir daí, quando você faz uma análise da intensidade desse sentimento nesse padrão de candle comparado com os candles imediatamente anteriores. Se você identificar que nós temos um candle predominante de força compradora e que ele é, comparando com os candles imediatamente anteriores, ele é muito mais forte, você precisa saber o nome desse candle? É claro, você pode saber, estudar o nome dos candles e tudo mais, ok, beleza. Mas não é a coisa mais importante. É o sentimento e a intensidade comparativa que você tem entre esses candles. E aí, é claro, você vai conseguir entender, por exemplo, que, deixa eu te marcar um exemplo aqui, bem pontual. Aqui, exatamente esse. Por exemplo, aí quando você começa a estudar, você vai ver que esse candle aqui, ó, ele foi um candle grande mostrando indecisão. E os demais candles, 1, 2, 3, 4, estiveram totalmente presos dentro desse candle de referência. Ou seja, indecisão, e os candles seguintes não conseguiram ultrapassar nem a máxima nem a mínima, portanto caracterizando forte indecisão no mercado. Esse foi o primeiro candle que fechou para o lado de baixo, possibilidade de movimento de queda. E por aí vai, tá? E agora eu vou te deixar com essa análise para que você possa desenvolver, pensar, enfim, e aplicar isso. Muitíssimo importante abrir uma conta demo e começar, ou uma conta real, enfim, pegar os gráficos e começar a analisar, buscar isso que eu estou te trazendo para você aqui. Beleza? Acho que isso pode te ajudar bastante. Importa o nome do candle? Mais ou menos. Eu diria, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o sentimento por trás dele e a intensidade comparativa com os candles imediatamente anteriores. Isso é price action puro. Não precisa do nome de candle, porque amanhã depois, se eu escrever um livro, eu posso dar nome para os candles, né? Por exemplo, nós já temos candles que têm os nomes estabelecidos e que eu posso inventar um nome qualquer e daqui a algum tempo, né, se eu conseguir vender bastante livro, pode ser que eu consiga atribuir um novo nome para aquele candle. Portanto, cada autor, cada pessoa pode falar o nome que for. E isso não é o mais importante. O mais importante são esses dois elementos: sentimento e intensidade comparativa com os candles anteriores. Gostou desse vídeo, cara? Deixa o seu like aí, aperta o botão no like, que é o meu pagamento por esses vídeos. Compartilhe nas redes sociais, manda essa aula de Price Action para alguém que está começando no mercado. Espero ter te ajudado. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.